Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus envolva os nossos pensamentos neste dia feliz em que nós todos reunidos em nome do Cristo agradecemos pela oportunidade sublime que Ele tem nos concedido de orar, de compreender o seu Evangelho, para que nós nos tornemos seres melhores. Convidamos a todos a nos acompanhar no Evangelho com o pensamento junto ao Cristo, para que essas lições grandiosas sejam norteadoras à nossa existência. Hoje vamos dar continuidade lendo o item 5, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhes faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44 e Lucas 21, 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem para lhes dar aplicação. É, sem dúvida, louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Essa segunda intenção que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhe depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras quais as descobertas de tesouro de uma favorável ensanche aleatória do recebimento de inesperadas heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comunicam com os homens. Daí vem a serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal deve consolar-se da impossibilidade de que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais em balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será como o dinheiro que se podem secar lágrimas, e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se depararão.
Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos à falta do dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Mestre Jesus, que possamos compreender a grandeza desta lição em nossa vida, ofertando aos nossos irmãos aquilo que temos de mais precioso, que é os nossos sentimentos, as nossas vibrações, o amor que multiplica e nos une, Senhor. Dai-nos força, coragem para agasalhar aqueles que necessitam do nosso amparo. Jesus, que nesta luz bendita que ilumina as nossas consciências, que é a verdade, nós só temos que vos agradecer. Que sejamos fortes e que tenhamos dentro de nós a certeza de que não nos encontramos sozinhos e desamparados. Mestre Jesus, ampare todos os nossos irmãos a quem o nosso pensamento busca nesta manhã. Envolvei-os com as suas vibrações de amor, sustentando-lhes a força física, a força moral, ampliando a esperança e dando-lhes a certeza de que todos nós somos espíritos imortais. Ó Mestre, quanta luz desce sobre todos, pois a sua dádiva se estende a todos aqueles que necessitam do seu amor. E nesse propósito divino que desejamos iniciar o Evangelho desta manhã, sob a tutela desses espíritos amigos, que a paz nos envolva e a alegria fortaleça os nossos pensamentos, cada dia e cada vez mais. Que assim seja, Mestre. Queridos irmãos, é uma lição que nos toca profundamente o coração, pela observação que o Cristo faz ao sentar na praça e ver, observar as doações de todos que ali passavam. E a parábola nos mostra, né, tanto quanto os apóstolos, os discípulos que estão narrando, Marcos e Lucas, que quando Jesus olhava para o gasofilácio, é uma coisa interessante, porque quando nós damos, o gasofilácio era como se fosse uma bacia, uma coisa assim grande de cobre. Então, tudo que você jogava ali fazia barulho. A quantidade de moedas que o rico ganhava tinha um barulho mais forte. E o da viúva quase não tinha barulho. E Jesus, ao observar, chama os discípulos e comenta, né, que aqueles que estavam dando muito não tinha nenhum sacrifício para dar. Eles não tiravam deles. Eles tinham em excesso, muitas vezes, podemos dizer, que era um supérfluo, mas a viúva, e naquele sentido de viúva naquela época, eram as pessoas pobres, e quando elas ficavam viúvas, elas eram assim marginalizadas, não tinha o acesso em todos os lugares. Então essa viúva tira de si. Por isso que Jesus chama essa parábola, essa passagem, de o óbolo da viúva. Ela deu de si. Ela deu aquilo que poderia contribuir para comprar o pão, para comprar o alimento, mesmo que seja 2 centavos. Nós vamos ver então que ela aqui, né, na lição, eles colocam uma equivalência de 10 centavos cada um, então 20 centavos. O que nós compramos com 20 centavos? Mas nós vamos ver que naquela época 20 centavos tinha uma representação e de muito valor. E nós precisamos entender que não é a quantidade,
é a qualidade daquilo que nós fazemos. Então, muitas vezes eu falo assim, eu queria tanto ajudar as pessoas, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso. O meu salário é muito pequeno, mas nós vamos entender que a atitude louvável não é a quantidade que nós ofertamos ao outro, é aquilo que nós trazemos dentro do coração, estimando a necessidade de oferecer o mínimo que nós temos, mas feito de coração. Então, sempre tem uma intenção, e é por isso que Jesus chama a atenção dos discípulos em verdadeira caridade. O homem pensa nos outros antes de pensar em si. E se nós observarmos isso na natureza, né, nós vamos ver o sol que sustenta os mundos e ele é que nos nutre. Cada um de nós recebemos uma centelha, uma fagulha do sol, mas é o que nós necessitamos e nós agradecemos a Deus. E não nós vamos ver que quando a gente pergunta, mas quem sou eu? Eu não posso ajudar. E não, então nós vamos ver quando muitas pessoas falam, né, que não vale nada, que não tem dinheiro, mas não é isso, meus irmãos. Qual é o seu propósito de auxiliar o outro? Então nós precisamos honrar todos esses momentos para que nós possamos guardar essa fidelidade no coração, ofertando de nós tudo aquilo que nós temos dentro de nós, a palavra, o amparo, o sorriso, não é só o alimento. E nós precisamos caminhar sempre com a cabeça erguida, pensando que Deus nos alimenta, que Deus nos dá força, que Deus nos encoraja para vencer as nossas dificuldades. E muitas vezes somos amparados por companheiros que também, como nós, nada têm, mas repartem o tempo conosco, nos auxilia. Então, nós precisamos usar da nossa inteligência, dos nossos talentos, para que a gente amplie a generosidade, porque todos nós somos ricos, ricos de amor, nós somos ricos de talentos. Então, é preciso entender que todas as vezes que eu ofereço alguma coisa ao outro, eu estou me permitindo abrir o coração para estar junto com aquele irmão que sofre ou que está passando por uma necessidade. E nós precisamos também, quando a gente vai observar, que quantos espíritos, né, têm nos ajudado no anonimato. Às vezes nós pedimos a Jesus e o Mestre nos envia aqueles que vão nos auxiliar. Mas qual é a intenção de cada um? A nossa intenção não pode estar numa intenção ligada ao meu interesse pessoal. Eu preciso lembrar que toda intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, porque para consolar, eu preciso estar com o coração aberto, lembrando do óbolo da viúva. Ela não foi ali para mostrar a quantidade que ela ia ofertar. Ela foi porque ela sentiu que ela podia colaborar de alguma forma com aquele recurso que estava sendo dada e não importa para quem e o que eles desejariam fazer disso. Então, o óbolo da viúva, ela priva, né? Ela mostra para nós que ela priva da sua necessidade, mas, diante da balança de Deus, nós sabemos que ela tem um resultado diferente. Então, o Evangelho nos diz assim: pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de alguma coisa. Então, nós vamos ver que todas as vezes que eu estou me colocando para auxiliar a indigência, eu estou ampliando o meu olhar para a fraternidade. E é preciso que a gente possa ver que não será só com dinheiro que nós podemos secar as lágrimas dos nossos irmãos. Quantos choram, né? E porque não tem isso, não tem aquilo. Mas nós somos tão ricos de talentos, de inteligência, que nós somos capazes
de estar com as pessoas, de envolver essas pessoas, de alimentar os seus desejos, de fazer uma oração com eles. Então, se não for desse modo, muitas vezes nós usamos outros recursos, estar junto com a pessoa, trazer uma palavra, estar compartilhando da sua dor, tudo isso é caridade. Nós não podemos mais ficarmos presos que a caridade é apenas o dinheiro. A caridade não é o dinheiro. A caridade é tudo aquilo que nós ofertamos para o outro sem maiores intenções. Então, muitas vezes, quando nós entregamos os nossos braços, né, a tarefa que o mundo ou os amigos, os irmãos, aqueles o momento em que estamos vivendo nos concita a desempenhar, que a gente faça, que a gente estenda o coração, estenda as mãos, e nós vamos ver então que quantas palavras trazem bom ânimo às pessoas. Então nós temos que ver que nós temos que levantar a esperança no pensamento de todos aqueles que convivem conosco. E quantas lágrimas de aflições somos capazes de enxugar, quantas mãos amigas são capazes de ser solidárias conosco nas horas tão difíceis. É preciso, então, que a gente tenha calma, para que a gente não venha a ferir o outro. O óbolo da viúva, em todo sentido que nós pensarmos, ela tem o seu valor grandioso, porque nós estamos dando de nós. Estamos dando sem cogitar se os outros nos amam. Isso é tão grandioso. Se nós temos a liberdade para oferecer aquilo que temos, nós vamos ver no coração que estamos cumprindo com o nosso dever. E outra coisa que acho importante, né, que essa lição nos traz, se já auxiliamos nas boas obras, nós precisamos pensar que jamais devemos esperar a recompensa, porque isso mostra a maturidade do nosso espírito. Então, nós vamos ver que todas as vezes que nós estendemos as mãos para os nossos irmãos, nós estamos estendendo as mãos fraternas para erguer, para levantar. Por isso, nós precisamos guardar no nosso coração sempre a paz, para que nós possamos, de alguma forma, cultivar dentro de nós os bons hábitos, a caridade, a oração, porque a prece é luz na defesa de todos os corpos e de todos os espíritos. Nós precisamos sempre renovar as nossas ideias para que nós possamos contribuir com o bem-estar do nosso irmão. Façamos como a viúva, queridos irmãos, ofertando aquilo que nós possuímos de bom em nós, auxiliando, alimentando e amparando esses queridos irmãos. Não nos tornemos cegos e indiferentes diante da dor. Que Jesus nos abençoe e que os espíritos bons e amigos possam nos fortalecer dia a dia, cada vez mais. Nós hoje pedimos que os espíritos amigos que realiza todos os dias o óbolo da viúva, ofertando para nós o que eles têm de melhor, que eles possam nos enriquecer nessa manhã de força, de coragem, de bom ânimo para prosseguirmos. Que o passe seja manancial de amor e luz aos nossos pensamentos. Jesus, que a dádiva sublime da transfusão das energias, dessa transfusão que vem do mundo espiritual, da natureza, que nos fortalece, que sejamos gratos a estes espíritos. Senhor, fluidifica as nossas águas, dando-nos as energias que tanto necessitamos. Que a sua paz, o seu amor, se estenda sobre todos nós. Jesus, quanta luz, quanto amor esses espíritos nos oferecem, e muitas vezes nós
ignorantes que somos, não compreendemos a dádiva sublime desse amor, como é o óbolo da viúva. Amado Mestre, que as suas mãos generosas se estendam sobre os enfermos, sobre os irmãos, familiares, aqueles que tanto amamos, rogando a eles o amparo. Que Deus, na sua infinita bondade, nos assista, nos proteja, hoje, agora e sempre. Querido Mestre, encerrando mais uma semana, nós te agradecemos por tudo que nos deu e que a paz divina continue conosco. Amigos, queridos irmãos, recebam nos seus corações as vibrações amigas do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado pelos benfeitores amigos. Que assim seja. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre.